Onde estava Jesus durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição? 1 Pedro 3, 18, 19 afirma: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão. Resposta: 1 Pedro 3, 18, 19 afirma: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão. A expressão pelo Espírito no verso 18 tem exatamente a mesma construção da expressão na carne. Então, parece aqui melhor relacionar a palavra Espírito à mesma esfera da palavra carne. A carne e o Espírito são a carne e o Espírito de Cristo. A expressão vivificado pelo Espírito demonstra isto, que o ato de levar sobre si o pecado e a morte causou a separação de seu espírito humano do Pai. Mateus 27, 46. O contraste é entre carne e espírito, como em Mateus 27, 41 e Romanos 1, 3, 4, e não entre a carne de Cristo e o Espírito Santo. Quando a expiação de Cristo pelo pecado se completou, seu espírito retomou a aliança que havia sido quebrada. 1 Pedro 3, 18, 22 descreve um elo necessário entre o sofrimento de Cristo, verso 18, e sua glorificação, verso 22. Somente Pedro dá informação específica sobre o que aconteceu entre estes dois eventos. A palavra pregou no verso 19 não é a palavra costumeiramente usada no Novo Testamento para descrever a pregação do Evangelho. Literalmente significa anunciar uma mensagem. Jesus sofreu e morreu na cruz, seu corpo executado, e seu espírito morreu quando ele foi feito pecado. Mas seu espírito foi vivificado e ele o entregou ao Pai. De acordo com Pedro, em algum momento entre a sua morte e ressurreição, Jesus fez uma proclamação especial aos espíritos em prisão. Para começar, Pedro se referiu às pessoas como almas e não espíritos 3 horas e 20. No Novo Testamento, a palavra espíritos é usada para descrever anjos ou demônios, não seres humanos, e o verso 22 parece confirmar este significado. Além disso, nenhum lugar na Bíblia nos diz que Jesus visitou o inferno. Atos 2 horas e 31 diz que ele foi ao Hades, edição Almeida, revista e atualizada. Mas Hades não é inferno. A palavra Hades se refere à esfera dos mortos, um lugar temporário onde eles aguardam a ressurreição. Em Apocalipse 20, 11, 15 na versão de língua inglesa na New American Standard Bible, ou na New International Version, em português, Nova Versão Internacional, temos a clara distinção entre os dois lugares. Inferno é o lugar permanente e definitivo do julgamento para os perdidos. Hades é um lugar temporário. Nosso Senhor rendeu seu espírito ao Pai, morreu e em algum momento entre morte e ressurreição visitou a esfera dos mortos, onde ele proclamou uma mensagem aos seres espirituais, provavelmente anjos caídos. Veja Judas 1 hora e 6 que de alguma forma tinham relação com o período anterior ao dilúvio no tempo de Noé. O verso 20 esclarece esta questão. Pedro não nos diz o que ele proclamou a estes espíritos encarcerados, mas não poderia ser uma mensagem de redenção, uma vez que anjos não podem ser salvos. Hebreus 2 horas e 16. Provavelmente foi uma declaração de vitória sobre Satanás e suas potestades. 1 Pedro 3 horas e 22, Colossenses 2 horas e 15. Efésios 4, 8, 10 parece também indicar que Cristo foi ao paraíso. Lucas 16 horas e 20, 23 horas e 43, e levou ao céu todos aqueles que tinham nele crido antes de sua morte. A passagem não dá grandes detalhes sobre o que ocorreu, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que é isto que significa levou cativo o cativeiro. Tudo isto para dizer que a Bíblia não é totalmente clara sobre o que exatamente Cristo fez durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição. Entretanto, ao que parece, ele estava pregando a vitória sobre os anjos caídos ou descrentes. O que podemos saber ao certo é que Jesus não estava dando às pessoas uma segunda chance para a salvação. A Bíblia nos diz que vamos enfrentar julgamento depois da morte, Hebreus 9 horas e 27, não uma segunda chance. Não há nenhuma resposta definitivamente clara para o que Jesus estava fazendo durante o período entre sua morte e ressurreição. Talvez seja este um dos mistérios que vamos entender uma vez que cheguemos à glória.